Aqui do artigo 28 ao 37 da Lei de Execuções Penais, da LEP, né? Do capítulo 3 do trabalho, né? Seção 1, disposições gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado como dever social e condições de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, né? A CLT. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios, assistência à família, a pequenas despesas pessoais. Letra D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Capítulo 2 do trabalho interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como essa oportunidade oferecida pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Artigo 2, ou parágrafo 2. Os maiores de 60 anos poderão solicitar a ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implementação de oficinas de trabalho referente a setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Território, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou na sua falta do estabelecimento penal. Seção 3 do trabalho externo. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgão
da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados da obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, a entidade ou empresa empreiteira, a remuneração deste trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende de consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Parágrafo 1º. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. Vamos fazer questões, pessoal, agora. Segundo dispõe a Lei 7.210 de 1984, o preso poderá progredir de regime quando tiver cumprido ao menos 25%, caso seja. Acho que aqui é o caso de crime cometido com violência. Reincidente na prática de crime hediondo, não. Aqui é 50. Primário, não. Não, primário e tenha cometido crime com violência à pessoa, a letra B. Nos termos da Lei nº 7.210 de 1984, os candidatos serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Nos estabelecimentos destinados ao cumprimento da pena privativa de liberdade, a comissão técnica de classificação será presidida pelo diretor e composta no mínimo por um psiquiatra, um psicólogo e 2 assistentes sociais, não. 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um agente de assistência social. É isso aqui mesmo.